Hoje eu quero contar aqui o testemunho da Roseli, do bairro Lagedo, em Belo Horizonte. Em janeiro de 2025, nós fomos para uma viagem missionária com a minha igreja, que chama ATAC, esse grupo missionário. E a gente foi para ajudar o pastor Vitor na igreja batista do bairro Lagedo. Chegando lá, a gente, antes de começar os trabalhos, a gente tinha uma reunião de manhã para o devocional, né, ali em grupo juntos. Eu lembro que eu subi, era um portão de grade e estava trancado. Eu subi, eu estava ali esperando o resto do pessoal subir para começar a reunião. E uma mulher estava subindo o morro, chorando. Meu peito apertou na hora, sabe? E o portão ali trancado. Eu cheguei com a minha cara na grade e tentando chamar ela. E eu consegui que ela se aproximasse ali do portão. E eu perguntei se eu poderia ajudar ela de alguma forma. Ele só falou assim: eu só saí para uma caminhada. Mas era nítido que ela não estava bem. E aí eu ofereci se eu podia dar para ela alguma coisa para ela tomar café, se ela já tinha tomado café. E chamei ela para à noite estar ali no culto, que a gente ia ter um culto e tal. Quando eu ofereci, ela começou a chorar ainda mais. E ela falou assim: eu saí para caminhar para ninguém me ver chorando. E eu estava ali pedindo a Deus que colocasse alguém no meu caminho, que me desse comida, porque eu tô com muita fome. Lembrando, gente, que eu tô contando essa história com o aval da Roseli, tá? Ela falou que eu podia contar o testemunho dela aqui, porque é muito lindo. Fica até o final. Naquele momento eu fui lá buscar alguma coisa para ela comer e pedi autorização da liderança se eu poderia estar convidando ela para comer conosco, né, nos horários da alimentação. E assim foram os próximos dias. Todos os dias nossos de trabalho lá, a Roseli foi, participou de todos os cultos. Ela ia lá alimentar com a gente. E aí eu tirava os momentos para estudo bíblico com ela e para orar junto com ela também. E ali, no decorrer dos dias, eu ia sabendo um pouco mais da história dela também. A Roseli perdeu a casa, ela tinha desfeito de tudo para ir morar no exterior. Ela fez uma viagem para conhecer alguns países, só que veio o Covid e aí proibiram deles entrarem no outro país, que era o país que ela estava indo embora para ele. Depois disso, ela entrou em depressão profunda. Ela estava trabalhando em supermercado e teve que ficar afastada, né, por causa da depressão, que era bem profunda. Só que ela não estava conseguindo receber o dinheiro do INSS também. E ela estava morando num quartinho, não estava tendo dinheiro nem para o básico, nem para a alimentação dela. Eu cheguei aí nessa casa que ela estava morando ali, tipo uma pensão, né? Era um lugar com aparência assim mais pesada, sombria, sabe? Ela não era bem tratada lá. Mas de toda a história, assim, o que mais me chocava, o que mais doía em mim, era ver como ela só andava dopada. Era muito triste ver ela daquele jeito. Muito, muito dopada, de muito remédio. O dia da gente ir embora, meu coração ficou apertado. E, mas a gente continuou se falando, a gente se fala até hoje. Mas a gente continuou se falando ali quase que diariamente. E aí a gente orava junto, eu jejuava pela vida dela, né, pela situação dela. E o pastor Vitor continuou acompanhando ela lá por um tempo. Ela continuou indo nos cultos, mas depois que o pastor Vitor não estava mais, né, ele deixou de pastorear lá, fiquei mais tranquila porque ela já estava mais firme. E no dia 19 de fevereiro, eu até mandei mensagem para o grupo nosso do ataque,
para testemunhar, né, que a voz da Roseli já estava bem diferente. Olha, para você ver, poucos dias, eh, que a gente foi final de janeiro, né, quando foi dia 19 de fevereiro, a voz dela já estava totalmente diferente, ela estava super feliz, porque o médico já tinha, resolveu reduzir os remédios dela pela metade. Falou que ela não precisava mais daquela dose. E ela super feliz e falou: "Bárbara, desde que vocês foram embora, nunca mais me faltou nada para comer". Eu fiquei muito feliz. Quando foi no dia 13 de março, gente, é muito pouco tempo, ela me procurou, mas assim, com a voz muito normal, tipo assim, e muito feliz me contando que o médico já tinha liberado ela de todo o remédio, ela não estava tomando mais nenhum, e o médico liberou ela para voltar a trabalhar. E isso é uma coisa que ela chorava muito, porque ela queria voltar a trabalhar e não conseguia. O dinheiro do INSS que estava todo travado também foi liberado. Depois eu recebi um áudio do pastor Vitor, e ele também muito feliz, e ela junto com ele, e a voz dela, assim, bem feliz, totalmente diferente daquela mulher dopada que a gente via o tempo todo. Vou tentar pôr aqui para vocês ouvirem. Bárbara, tô com a Roseli aqui. Essa mulher é outra. Fala aí, Roseli. Oi, tudo bem, Bárbara? Eu sou outra pessoa. É outra pessoa. O que Jesus faz, Bárbara? Olha que alegria que essa mulher tá aqui, Bárbara. Jesus é maravilhoso. Essa foto a Roseli me enviou dia 9 de abril, para mostrar o quão feliz e bem ela estava. E me contando: "Bárbara, estou aqui no meu serviço, estou indo trabalhar, né, hoje é o meu primeiro dia de trabalho, depois da depressão". E até hoje eu continuo tendo contato com a Roseli, hoje com menos frequência, glória a Deus, porque ela está muito bem. E o Senhor restaurou a vida dela, a saúde. Roseli, que estava numa depressão profunda, vivia dopada, não tem mais nada hoje, para honra e glória do Senhor, né, ela não tinha o que comer, e desde que a gente veio embora, nada faltou para ela, mesmo antes de tudo ter sido resolvido do INSS, né. Hoje ela está trabalhando, está feliz, ela já vai voltar para casinha dela, né, ter a casinha dela de novo. Ela entrou de férias, viajou, passeou, que bênção. Eu fico muito feliz com cada notícia que eu recebo dela. Desde que nós viemos embora, ela também continua frequentando uma igreja batista lá, e louvado seja o Senhor. Eu fiquei muito contente com essa história da Roseli, entre outras que a gente viu ali, naquele lugar acontecer, mas a Roseli eu tive uma vivência maior com ela mesmo depois que eu vim embora, sabe. Louvado seja Deus, gente. É muito lindo ver o agir de Deus. E eu entendo, assim, que tantas pessoas como a Roseli estão sedentas, sabe, em ouvir sobre o Senhor, estão sedentas pelo Senhor. E só que elas estão num momento tão difícil, vivendo ali no fundo do poço, que elas precisam, nós como igreja, nós devemos, né, ser apoio para o nosso irmão. Então o Senhor ali naquele momento ele nos usou para ser canal de bênção ali, para ajudar ela a levantar, né, para estar ali falando do Senhor, para estar lembrando ela de quem é Deus e o quanto Ele ama ela. Mas todo o trabalho, toda honra e glória foi feita pelo Senhor. Nós só fomos ajudadores, né, porque nem é porque o Senhor precisa de nós, mas Ele escolheu ter uma vida de relacionamento com a gente. E Ele escolheu, né, que nós, como corpo de Cristo, fizéssemos parte de todo esse trabalho com Ele. E eu agradeço ao Senhor porque é muito lindo. Nós, pessoas tão imperfeitas, e ainda assim o Senhor escolhe nos usar e nos dá o privilégio de fazer parte de algo tão grande. Eu leio aqui para vocês. Salmo 40, de 1 a 3. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Roseli era alguém caída, sem forças, encontrada no chão da vida, mas restaurada pelo cuidado e pela presença de Deus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.